Fala galera, começando aqui mais um vídeo, vou falar para vocês aqui da rodada de hoje, né, terça-feira, agora Sul-Americana e Libertadores, falar dos principais jogos, né, dos brasileiros, alguns outros jogos aí da Sul-Americana que a gente teve hoje na terça-feira, mostrar os resultados, classificação, como foi, alguns jogos eu assisti, então falar um pouquinho também desses jogos e fazer um pré-jogo aí do Palmeiras que provavelmente jogue como time misto, reserva. A gente vai falar disso aí aqui no vídeo. Tamo junto, um abraço e bora pro vídeo. Então, para começar aí, vamos pegar aí os resultados da Libertadores. Então, os resultados de hoje, né? O Sport Cristal ganhou de 1-0 do The Strongest. O Corinthians perdeu pro Independente Del Valle dentro de casa. E já falando aqui o primeiro, esse é um jogo que eu não assisti do Corinthians. Eu tava assistindo o jogo do Santos na Sul-Americana. Um jogo que pelos lances assim que eu vi, os dois times meio que trocaram, tava ali, o Corinthians teve algumas chances e o Independente também. Mas é o resultado de um time que tá inconsistente, né? O Corinthians não consegue, né, nesse ano aí, com troca de técnico, entra técnico, sai técnico, é um time que tá muito inconstante. Se você for analisar aí os dados do jogo, 17-10 de finalizações, 5-6, também é um jogo que, como eu falei, teve algumas trocações, inclusive na posse de bola, no ataque, então, um jogo que pelos relances que eu vi assim, né, saiu o gol, eu dava uma olhada lá, ficava uns minutinhos assistindo, mas eu acompanhei mais o jogo do Santos. Então foi um jogo de trocação franca. O Independente Del Valle agora é o líder do grupo, se eu não me engano. Vou pegar aqui certinho a classificação do grupo do Corinthians. Quer ver? Então, do grupo do Corinthians. Não, verdade. O Argentino Júnior é o líder do grupo. Que já jogou com o Corinthians e ganhou, né? E falando aqui do grupo, eu acho que aqui já foi pro Corinthians, né? Porque perdeu os dois jogos em casa, contra o Independente e contra o Argentino Júnior. Então, acredito que o Corinthians fique na terceira colocação, porque o Liverpool aí é o time que todo mundo vai fazer pontuação, né? A não ser que o Corinthians surpreenda jogando tanto com o Argentino quanto o Independente fora de casa. Vamos ver o que o Corinthians consegue fazer, mas eu acho que aqui já foi. E é o resultado de um time inconstante, né? Vai classificar para jogar lá os playoffs da Sul-Americana. E aí ver certinho quem pega lá. Mas um jogo que, como eu falei, não assisti muito. Quem teve mais trocação do que foi um jogo muito bonito do Corinthians. E aí falando do jogo que mais me surpreendeu na rodada de hoje da Libertadores aí dos brasileiros, essa vitória massacrante do Fluminense em cima do River. Um jogo que eu acho que esse River aqui não é o River de anos atrás, que punha medo em todo mundo. O River que já perdeu pro The Strongest, eu assisti esse jogo do River e The Strongest, bem que teve a parte de ser na altitude o jogo, mais um time que mal jogou, mal conseguiu jogar bola aqui contra na altitude contra o The Strongest, e hoje também o Fluminense praticamente passou por cima do River Plate. O resultado, a pior goleada que o River Plate já sofreu no Libertadores. Então, muito me surpreende o Fluminense. Acredito que vai acabar com a melhor campanha. E aí, vendo os dados, né, do jogo, aparentemente parece, né, que olha aqui os dados, parece que o River teve chance no jogo, mas foi meio que depois que o Fluminense começa a fazer a goleada e, né, vai deixando aquelas chances pro outro time, mas foi massacrante. O Fluminense não deu a menor chance assim pro River Plate. Acredito que o Fluminense termine aí com a melhor campanha da Libertadores nesse ano de 2023. Os outros jogos, só passando, né? O Olímpia e o Atlético Nacional empataram. O Liverpool e o Argentinos Júnior empataram, que é um resultado que deixa um pouquinho embolada a liderança e a vice-liderança do grupo, que é o grupo do Corinthians. Mas, do mais aqui, os resultados de hoje são esses. E aí, os jogos de amanhã, né? No caso aqui, que tem Cerro Porteño, Bolívar, Internacional e Nacional, Colo-Colo, Boca Juniors, Palmeiras e Barcelona, o Atlético e o Alianza, o Independente e o Metropolitanos.
Certo? Vamos falar lá dos jogos da Sul-Americana que eu assisti. Depois eu volto para falar um pouquinho desse jogo do Palmeiras aqui. Dos jogos da Sul-Americana, eu assisti o finalzinho, né, do jogo do São Paulo e Tolima. Um jogo pobríssimo de disputa. O São Paulo numa má vontade absurda. O time do Tolima não conseguia trocar a bola, perdia a bola no meio campo. Um jogo confuso. Por esses momentos ali que eu fui acabando assistindo o jogo do São Paulo e Tolima, um jogo horrível. Acho que o torcedor do São Paulo deve estar muito desesperado aqui, porque teve que assistir esse jogo aqui. E foi muito ruim. E eu peguei agora, há uns minutos atrás, eu estava assistindo a coletiva do Dorival Júnior. E eu acho que preocupa muito o que o técnico falou, porque ele gostou do resultado do jogo, gostou do que o time teve evolução. E eu achei o time de São Paulo horrível nesse jogo aqui, muito mal. Um jogo chato, um jogo ruim demais de assistir. O Bragantino empatou. Eu acho que é o outro jogo, o outro brasileiro que jogou hoje, né? O Bragantino eu não vi, mas empatou o jogo. Huracan e Danúbio 1-1. O Taquari e o Oriente Petroleiro 3-1 pro Taquari. Magallanes e Serra Vallejo 2-2. E aí o jogo que eu assisti aqui do começo ao fim, o jogo do Santos e New Old Boys. Um jogo o Santos tentou bastante, mas o Santos também tem que estar com um time que é muito problemático no ataque. Faltando minutos para acabar o jogo, o Lucas Braga, acho que é Lucas Braga, né? O jogador do Santos perdeu um gol inacreditável, que a bola bateu no goleiro, sobrou para ele, ele tentou meio que acertar a bola e chutou por cima do travessão. Era um lance que era um toquinho de leve com a sola do pé, com o biquinho da chuteira, ele faria o gol e seria 1-0 pro Santos. E aí numa bobeira da zaga do Santos, que eu acho muito ruim, é uma zaga que aqui tem o meu irmão é santista, então por isso eu acompanhei esse jogo. É uma zaga muito ruim, muito ruim. E aí numa bobeira, finalzinho do jogo, num bate-rebate, bate no Bauerman, bate no Messias. Eu até achei que se eu não tivesse saído o gol, o juiz poderia dar pênalti, alguma coisa, que o Bauerman parece estar com o braço um pouquinho aberto. Mas aí no bate-rebate sobra pro atacante do Nils e sai o gol. Eu acho que complica pro Santos a classificação, mas tem a chance de jogar lá os playoffs, né? Vamos pegar as classificações dos times aqui. Do jogo. O Bragantino é o líder, acredito que vá classificar, mesmo com o empate hoje. O São Paulo, por incrível que pareça, com tudo esse jogo estranho, né, que fez e com uma má vontade, é o líder do grupo. Eu acho que o São Paulo vai classificar com tranquilidade. O grupo é fraquíssimo. O São Paulo ganhou o jogo do Tigre e ganhou o jogo contra o Cabello. Eu não sei nem sei o nome do outro time aqui. É o Puerto Cabello, né? Acho que é isso o nome do time. Então, acredito que mesmo nessa fase de oscilação aí, jogando mal os jogos, eu acredito que o São Paulo classifique em primeiro do grupo aqui. E o time do Santos, o Nils praticamente já garantido como classificado para a próxima fase. E o Santos nessa briga aqui. A sorte do Santos é que os outros dois times, o Audax e o Blooming, são muito ruins, né? Então, se o Santos jogar bem os jogos que tem dentro de casa, acredito também que classifica em segundo, só que aí é aquela disputa do playoffs contra os terceiros colocados lá da Libertadores, que aí pode vir um Corinthians, pode vir, sei lá, um Boca Juniors, pode vir um time muito pesado e acabar aí não passando também de fase. Mas isso é olhando aí para essa rodada aqui de Sul-Americana e de Libertadores. Foi alguns jogos legais. O jogo do Fluminense e do River Plate foi bem legal. O jogo do São Paulo horrível, como eu falei. E o jogo do Santos, um jogo que eu acho que o empate era o melhor resultado. Mas pelo vacilo da zaga do Santos, o resultado aí foi finalizado. E falando do jogo do meu querido Palmeiras, jogo contra o Barcelona, algumas notícias aí saíram de possíveis escalações. Pegar lá no Globo Esporte, já se fala em time misto, em time mesclado. Eu acredito que não vá com time totalmente reserva, principalmente porque o Veiga
e o Rony estão voltando agora, então acredito que o Abel deu uma rodagem para eles. Já chegou lá, né, o time no Equador para fazer os jogos. Eu acredito que vá com um time mesclado. A zaga é a minha maior preocupação hoje lá no Palmeiras, porque o Luan e o Naves, né, que são reservas, digamos assim, pro Murilo e pro Gustavo Gomes, são ruins. E olhando aqui os relacionados, o Naves já não foi, né? Então eu acredito que vá de Gomes e Luan, dar uma folga pro Murilo. Everton no gol. Eu acredito que ele vai jogar com Mike e Vanderlan para dar folga tanto pro Piquerez e pro Garcia, que o Marcos Rocha não vai poder jogar, né? Então acredito que vá de Mike e Vanderlan. O meio-campo, como eu falei, o Rafael Veiga tá voltando. Eu acho que ele pode entrar com o Veiga, jogar ali o primeiro tempo, né, e um pouco mais do segundo, e aí trocar. Acredito que ele entre com o Richard Rios e o John para jogar esse jogo. O Zé Rafael também tá passando por uma fase de maratona, né? O ano passado ele já teve problema. E o Abel falou bastante disso, da maratona de jogos, e que o Zé é muito intenso nos jogos dele, né? Então, eu acredito que ele dê uma folga pro Zé Rafael aí e jogue o Fabinho. Agora, no ataque, acredito que o Rony fique de titular, principalmente porque tá voltando de lesão, né? Então, para dar um pouquinho mais de ritmo. Eu espero que ele jogue com o Giovani e com o Flaco. Isso é uma esperança, não tenho nenhuma informação relacionada a isso e não dá para saber muito o que o Abel vai fazer, principalmente pelo calendário do Palmeiras, né? Se a gente pegar o calendário que o Palmeiras tem agora nos próximos jogos, é um calendário maluco, né? E pega hoje, saiu o sorteio da Copa do Brasil, vai jogar contra o Fortaleza, então o Palmeiras tem uns jogos complicados, mais um mês complicado de jogos. Então o Abel, acredito que vai fazer uma mescla bastante interessante aí para esses jogos, para a próxima semana, para dar energia, né? Para ele fazer a gestão de energia do time. Acredito que seja isso. Vamos esperar amanhã o pós-jogo. Eu venho aqui para gravar um vídeo depois. Então deu para falar um pouquinho da rodada, deu para falar um pouquinho do pré-jogo do Palmeiras. Se eu conseguir gravar mais algum vídeo próximo ali do horário do jogo, já com a escalação, venho para falar da escalação. É isso. Os jogos de hoje deu para secar o Corinthians, foi bom. O time do Santos, triste, né? Não acredito que não precisava ter perdido o jogo. Mas é isso. Tamo junto, galera. Um abraço. Deixa o seu like aí se gostou do vídeo. Compartilha com os amigos, comenta, faça perguntas aí pra gente vir respondendo nos próximos vídeos. Tamo junto, um abraço, viu?